Bom, assim, é uma honra estar entre vocês, né? Doutores da lei, que compreendem e aplicam e que lutam tanto para que ela seja respeitada. Bom, agradeço o convite e eu vou passar um pouco da experiência que eu tenho. Para quem não sabe, eu sou psicóloga por formação, eu sou fundadora do Instituto Entre Rodas. O Entre Rodas, ele tem um compromisso principalmente com as meninas e mulheres com deficiência, né? Então, a gente colocou no nosso DNA o artigo 6º da Convenção, onde os Estados partes reconhecem que meninas e mulheres com deficiência, elas acabam duplamente sendo vulneráveis a qualquer forma de violência, né? Então, quanto mais a gente amplia esse olhar, que é a menina tem deficiência, mora na periferia, mais vulnerável ela está, né? O alvo da vulnerabilidade, ele vai ampliando. E se a gente começar a vasculhar um pouco, nós vamos encontrar projetos que sejam direcionados principalmente para essa faixa etária. Então, os projetos do Entre Rodas, eles têm esse viés, né, dessa atenção, principalmente com as meninas e as mulheres com deficiência. A gente também acolhe as mulheres sem deficiência, porque muitas dessas mulheres têm filhos e filhas com deficiência, que também é um público que acaba se tornando invisível diante das políticas públicas. A gente escuta muito uma demanda, uma carência, o quanto essas mães estão falidas emocionalmente, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, porque elas cuidam dos seus filhos e filhas 24 horas por dia, né? Então, a sua própria saúde fica relegada, ela acaba não se cuidando, assim, é muito triste. Então, eu desconheço projetos que cuidem dessas mulheres, né, que olhem para elas enquanto uma demanda, uma necessidade, até uma urgência de acolhimento, de orientação. E a gente também precisa sempre pensar nas condições que as meninas, as adolescentes, elas vivem, porque a deficiência, ela pode ser instalada em diferentes faixas etárias, que às vezes as pessoas esquecem que a deficiência, ela pode ser instalada, né, nem sempre ela é de nascença. E a questão da preservação, prevenção de acidentes, enfim, o contingente, ele vai aumentando cada vez mais. Então, uma das frases que mais retrata a nossa preocupação com os projetos do Entre Rodas, a gente tem 2 projetos, que é o Filhas de Gaia, para as adolescentes entre 12 e 17 anos de idade. Aí é uma preocupação em formar uma liderança social e humanitária, com questões de empoderamento, programas de geração de renda, e o outro é Mulheres que Tecem, que é justamente para atender as mulheres, né, aí acima de 18 anos. Aí a gente inclui também as mulheres com deficiência e as idosas que estão no sistema prisional, né, que a gente não fala sobre elas. E a frase mais, assim, a Simone de Beauvoir, ela traz algo importante, né, não se nasce mulher, torna-se. E essa passa, principalmente, pelos estágios da vida de uma mulher, né, primeiro ela é uma criança, depois ela, principalmente quando ela é uma criança, ela ainda está em volta com os contos de fada, ela fica, né, é cultural isso, é a princesa que precisa, que vai ser resgatada pelo príncipe, e, enfim, isso faz parte do nosso inconsciente coletivo, está aí, que bom que a gente tem mudado aos poucos, descristalizando algumas afirmações que estão tão enraizadas, né, no nosso discurso. Aí essa mesma criança, ela adentra no universo da adolescência, é um período, essa é a faixa etária que eu mais gosto de trabalhar, a adolescência é um período das incertezas, né? Vocês lembram quando vocês eram adolescentes? O que vocês tinham de certeza, né? O medo, a angústia, as dificuldades, falo ou não falo com aquela garota, falo ou não falo com o garoto, quero ir ao cinema, mas eu que chamo, ele que me chama. Então, vamos tentar transportar isso para a vida da adolescente que tem uma deficiência. Onde as redes sociais acabam oportunizando bullying, né, porque ela tem um corpo diferenciado, ela se comunica de uma forma diferente,
Até ontem eu participei de uma conversa com o pessoal de Itaquá, não, de Poá, sobre a educação inclusiva. Eu falei sobre a questão da dança, né, com uma ferramenta para a inclusão das meninas e das adolescentes também, e tinha uma mãe que é tradutora de Libras, e falando sobre o filho, né, que é adolescente, que é surdo, e até mesmo as resistências em se coloca ou não o implante coclear, enfim, então essas variações da própria deficiência, né, de um tipo de deficiência, acaba dificultando, e isso na vida de um adolescente acaba sendo mais difícil ainda, tá? E não tem, quando a gente trabalha com os adolescentes, a gente começa a identificar alguns indicadores, como sofrimento psíquico, né, algumas adolescentes apresentam sintomatologia depressiva, e isso independe dela ter ou não uma deficiência. A minha tese de mestrado foi justamente para realizar um estudo comparativo entre adolescentes, né, com e sem lesão medular, e eu apliquei alguns questionários. Um deles é um questionário para levantamento de ideação suicida, de sintomatologia depressiva, e o outro é um material que é de qualidade de vida, até da Organização Mundial de Saúde. E é interessante que o adolescente, né, tanto as meninas quanto os meninos, né, nessa faixa etária, e tendo ou não deficiência, o que eles apresentam de diferença é só ter a condição, né, a questão da lesão medular, porém, em termos de sintomatologia depressiva, não tem diferença. O que tem é justamente uma característica depressiva da adolescência, né? Então, a irritabilidade do adolescente está atrelada à depressão, e a gente acredita muitas vezes que é malcriação, né? Então, o adulto, quando ele tem sintomas, ou quando ele apresenta um quadro depressivo, né, a gente está falando de uma questão clínica, ele pode apresentar a tristeza, a angústia. Já o adolescente, ele tem um alto índice de irritabilidade. Então, aquele bater a porta, não querer falar, resmungar, xingar, ser mais agressivo, pode ser um sintoma. Então, esse adolescente, ele não tem assim, ele não, por ter uma lesão medular, que foi o público que eu estudei, esse colorido depressivo que a gente chama, não é justificado pela lesão medular, e sim pela própria faixa etária. Então, a gente trabalhar com ele enquanto adolescente, não, se ele tem ou não uma deficiência, né? Isso é um grande divisor de águas aí. A minha tese, ela acabou se transformando num capítulo do Tratado de Psiquiatria Infantil, justamente por trazer essas reflexões, né? Bom, essa adolescente, e a gente vai encontrar também, ela tendo ou não uma deficiência, ela acaba desenvolvendo algumas reações para essa cobrança exacerbada do padrão da sociedade, né, que precisa ter o corpo da Barbie, é isso? Precisa ter as medidas mais certas, e aí a gente tem no paralelo aquela jovem que o corpo, por mais que ela faça exercício, a perna não vai brotar novamente, a lesão não vai se curar, enfim. Então, a gente também encontra um quadro de anorexia, né, elas têm até um código de conduta. Se vocês digitarem na internet, do grupo da Ana, você também é uma Ana, né, que justamente é um grupo de anorexas que ensinam você a se tornar uma anorexa, é algo assustador, e as adolescentes acessam isso e acabam repetindo. É assim também com as que miam. Eu não sei se vocês conhecem o termo vamos miar, né? Miar é vamos vomitar, que está dentro do comportamento das bulímicas. Tudo isso para quê? Para justamente justificar, para atender uma demanda social de um corpo perfeito, né? Só que a sociedade, ela acaba despejando na adolescente com deficiência, porque na verdade eles nem olham para ela. Qual é o padrão da capa? Podem ver, as que são modelos, as que acabam tendo uma oportunidade nas mídias,
sendo até talvez capa de revista, participando de campanhas publicitárias, são tanto as adolescentes como as mulheres que você não percebe a deficiência, né? Ela está muito mais próximo do padrão de beleza da menina, da adolescente ou da mulher sem deficiência, que vai para as passarelas, né? Aquela com uma deformidade que é mais aparente, que a estética fica mais acentuada em relação ao padrão de beleza, ela não é selecionada, infelizmente. Então, a invisibilidade dela aumenta mais ainda, ela nem tem a oportunidade. Ela simplesmente não tem oportunidade. Vocês estavam falando sobre a questão da contratação. Eu lembro que uma das conversas, eu conheço muito o casal Barqueiro, né, a Rosângela Barqueiro e o Antônio Carlos, que a gente perdeu o ano passado, e eles são da Laramara, e eu lembro que uma das conversas era simples, era uma orientação para os jovens, os adultos que iam para as empresas com deficiência visual, que tivesse uma deformidade de globo ocular, que eles usassem óculos escuros, porque a aceitação era maior. Então, de novo, esconder aquilo que é visível da deficiência, né? Então, coloca o óculos escuro que fica sendo mais, ele é aceito melhor pela sociedade. Quer dizer, isso não deveria incomodar, mas incomoda. Então, é muito mais fácil a gente colocar de lado e deixar invisível mesmo, não trazer para o círculo, né? Então, e é interessante isso, a gente precisa refletir sobre essas comparações, porque as pessoas comparam. Nossa, quantas vezes o Adelino ouvia, tão bonito, mas numa cadeira de rodas, né? Ele brincava, ele dizia assim, quer dizer que se eu fosse feio, eu poderia estar na cadeira de rodas. Porque as pessoas acabam fazendo algumas comparações, algumas afirmações que o adulto, ele até processa melhor, mas isso na vida de uma adolescente é complicado, né? Porque a gente precisa, vamos pegar o caso de uma adolescente com lesão medular, às vezes ela usa fralda, né? Ela precisa de uma sonda de alívio. E como que é essa conversa com o primeiro namorado? Quanto confortável ela fica com essa condição? É o mesmo desconforto quando uma mulher ou mesmo um homem, já entrando na faixa etária, né, do idoso, aí, que precisa usar uma fralda para continência urinária. Então, as coisas vão se repetindo porque a gente não fala da maneira mais tranquila, né? Porque não é aceitável que um adolescente continue a usar uma fralda, ou use fralda. Então, o desconforto, ele acaba sendo muito evidente. Mas fica aí o alerta para vocês, para quem tem filhos, né, filhas, adolescentes, para verificar o quanto existe de informações nas redes sociais. Se você procurar Eu Me Corto, é um outro grupo assustador, tem no Facebook, tem no Instagram, a hashtag é justa essa, né? Eu me corto. Eu não gosto desse corpo, então eu me mutilo, e tem técnicas para fazer isso, né? Eles ensinam como fazer isso, elas ensinam, meu corpo, eu não estou feliz com o meu corpo. E às vezes até por traumas, por questão da violência doméstica ou do bullying, enfim. Só que a gente não vê pesquisas em relação às adolescentes que têm uma deficiência. A gente vai encontrar as que não têm, né? Um olhar até da psicologia, da psiquiatria para esse público, mas não acaba não incluindo, por exemplo, a adolescente, a cega, né, a surda. Então, de novo, a gente não olha para esse contingente. Não tem, eu desconheço. Aí essa adolescente, ela passa por uma outra fase, que ela se torna uma mulher, e muitas vezes aquelas angústias, aqueles medos, preconceitos, o sentimento da exclusão, da diferença, né, de se sentir fora completamente do baile, ela se transforma numa mulher, e muitas acabam sendo silenciadas por suas dores. A gente sabe que, eu estava até revendo alguns números, que é assim, olha, só para a gente falar um pouco, porque se a gente não dá essa visibilidade, a gente acaba sendo até muitas vezes
não conivente, mas a gente tem como trazer a informação e fazer com que as pessoas gerar essa provocação. Por que você não inclui na sua fala também esse público? Né? Eliane. Oi? Eliane. Você falou da falta de estatísticas, né, relativa a essas meninas. Eu me lembro que na última discussão, exatamente isso, há uns 2 anos e meio atrás, lá em São Paulo, você com a Tatiana Rolim, também a discussão em relação às mulheres com deficiência também foi a falta de estatística em relação à violência contra a mulher com deficiência. Que nas estatísticas gerais do combate à violência contra a mulher, havia essa invisibilidade em relação à violência contra a mulher com deficiência. E isso faz com que a gente não tenha políticas públicas, e os projetos acabam não sendo, né, não contemplam esse público. E aí a gente fica surpresa com alguns números, né, porque assim, olha, em 2019, o Fundo de População das Nações Unidas, ele trouxe, se isso é de 2019, ele trouxe alguns indicadores, diz assim, que as mulheres com deficiência intelectual, elas são 7 vezes mais atacadas sexualmente do que as pessoas sem deficiência, né? Isso, 7 vezes mais, né? Crianças com deficiência têm 4 vezes mais probabilidade de se tornarem vítimas da violência sexual. Então, são números que... Assim, onde estão esses registros, de verdade? Eu não sei se é somente uma estatística, né, uma aplicação de uma forma, não sei, mas eu pesquisei esses números, onde eles estão relatados, eu não achei, né, que as pessoas surdas, cegas, autistas e com deficiência intelectual, em 2018, elas eram mais vulneráveis, aí tem lá um número de 22.918 casos de estupros em 2016, foi um número, né, total, a gente sabe que esse número é muito maior, porque ele é subnotificado, e somente 10% das pessoas, quer dizer, somente não, né, 10% desse contingente tem uma deficiência. Né? Esses são os resultados do mapa da violência. Né? Desse contingente de 2.000 pessoas, não, 200 pessoas, 31 tem deficiência intelectual e 30% tem transtorno mental. Quer dizer, principalmente as meninas, né, as adolescentes que têm deficiência intelectual, elas acabam sendo educadas para confiar nos seus pares. Né? É muito difícil, por exemplo, a gente não vai encontrar... Eu tenho discutido muito sobre a questão da sexualidade da pessoa com deficiência intelectual, e eu falo sobre isso no curso de pós-graduação, para médicos, principalmente, e eu peço a eles para orientarem as famílias. Né? Por quê? Como é que você explica para uma adolescente com deficiência intelectual que a mão do médico no seio é um exame clínico, que a mão do namorado no seu seio é um carinho, e a mão do adulto, né, no seu seio pode ser um abuso? E as campanhas, elas ignoram esse público. Não tem. Se a gente falar em prevenção né, da gravidez na adolescência, as escolas até falam sobre orientação sexual, mas elas não direcionam, essas campanhas não são, mesmo as aulas não são direcionadas para o público que tem deficiência. Então, aquele jovem, aquele adolescente que é cego, não tem campanhas que atendam. Né? As aulas não são direcionadas. Então, isso só aumenta o número de vítimas, e que a gente muitas vezes nem sabe que esses números são subnotificados, a gente já sabe disso. Né? Muitas vezes se descobre que uma adolescente tem sido violentada, e geralmente, né, por as pessoas mais próximas da família, a gente sabe disso, quando ela engravida. E algumas mães acreditam até que o melhor é fazer a esterilização de suas filhas, porque assim vão evitar o abuso. Não vão. A única coisa que vai evitar é que ela engravide, porque o abuso vai continuar.
né? Então, quando é que a gente vai discutir esses assuntos com tamanha veemência e realidade? Porque os fatos são reais, os números existem. O que falta é justamente estatísticas, pesquisas, né, até que para monitoramento desse contingente. Aí a gente entra nessa fase da mulher, né? Aí a gente tem uma mulher que ela acaba sofrendo uma violência doméstica, muitas vezes, e a gente também tem até a questão da violência obstétrica, que pouco a gente fala sobre ela, né? Quanto que a gente está discutindo sobre a violência obstétrica, quantas mulheres que mandam essa mulher que está em trabalho de parto para ela ficar calada, cala a boca, você está fazendo um escândalo, isso é uma violência, não é certo? Enfim, a gente poderia listar aqui, passar a noite discutindo o quanto a invisibilidade, a gente não olhar para esse contingente, acaba resultando nos números, né, que a gente, na verdade, nem tem. A gente tem alguns recortes, mas eles não são tão fidedignos assim. O Brasil, ele está entre um dos piores países aqui na América Latina para as meninas crescerem, para as meninas viverem. As meninas são, principalmente nas cidades mais afastadas, com menores recursos, elas são tiradas da escola para poder trabalhar nas casas de família, né? Elas acabam muitas vezes sendo vendidas pelos seus pais para poder ter comida na mesa, enfim. Então, mas a gente não fala das meninas com deficiência, não fala das adolescentes que têm uma deficiência. Em 2014, foi 2014 o Infopem, né, esse é um outro tema que eu tenho trazido, e até foi o capítulo que eu escrevi para o último livro, organizado pela doutora Cida, que foi justamente, nasceu, né, essa minha necessidade de pesquisa, nasceu quando eu assisti uma palestra aqui na Defensoria do Estado de São Paulo, sobre o projeto Mães no Cárcere. Porque em 2014 foi a primeira vez que o Infopem levantou os dados estatísticos para mapear o número de mulheres que estavam no sistema prisional. Muito bem. Em 2015 eles apresentaram esse projeto e eu fiz 2 perguntas apenas, e essas perguntas eu confesso que eu fiquei na cola de todas as apresentações, sempre que falava sobre as mulheres no cárcere, eu repetia essas 2 perguntas. A primeira é, nesse contingente que vocês estão apresentando, quantas mulheres têm uma deficiência? Né? Nessa primeira apresentação do Mães no Cárcere, não souberam me responder, porque não olharam para esse público. Simplesmente, mas os dados estavam lá. E a segunda pergunta que eu fiz é, dessas mulheres que vocês estão falando, quantas têm filhos e filhas com deficiência? Eu lembro que a assistente social que apresentou o projeto, que é um projeto magnífico, ela falou, uma. Eu falei, como uma? Se a gente está falando de um contingente que tem um país, a gente sabe que esse número mudou, mas que a gente estava falando na época de um número de quase 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência, como que num contingente de 12 mil mulheres, somente uma mãe tinha um filho com deficiência, né? Bom, e aí eu fiquei perguntando várias vezes, quando eu falava sobre a mulher no cárcere, eu ia até essas apresentações e eu perguntava se existiam materiais ou alguns congressos, eu sempre levantei esse número, e eu propus, né, no final de 2015, que eu gostaria, né, e quero, está sempre aberta a isso. Hoje a Renata Tibiriçá se aproximou, chamei para a gente retomar isso, o projeto Mulheres que Tecem, que é justamente um olhar, mas não para trabalhar dentro do sistema prisional, mas sim com as egressas que tivessem uma deficiência e as idosas. Bom, isso a gente sabe o quanto é rápida a justiça, né? Da liberação de muitas coisas para vocês trabalharem, não é fácil. E em 2016 para 2017 eu fiquei, vamos fazer esse projeto, eu fui atrás de patrocínio, né, para fazer um programa de geração de renda, de mentoria para as mulheres egressas, enfim. Mas as empresas não querem associar, muitas vezes, o seu nome porque eu estou pedindo para ele associar o investimento num projeto que o público é mulher com deficiência egressa do sistema prisional, né? Ela ter uma deficiência é até plausível, mas ela ser egressa do sistema prisional
é outra história, né? E até porque a gente sabe que a sociedade, ela fala, que a gente precisa criar condições para que as pessoas não retornem ao sistema, porém não dá oportunidade para essa mulher. Se já não dá oportunidade para as mulheres com deficiência, quem dirá para as egressas, né? Ela não vai para uma empresa, ela não vai ser contratada, né, para trabalhar em casa de família, porque na hora que puxarem os antecedentes, ela consta, né? Ela já tem uma passagem, ela cumpriu pena, enfim, aí é um problema. Isso é uma outra discussão. Bom, aí em 2017, foi a doutora Fernanda, ela me chama e fala, Liliane, a gente vai fazer com base no Tratado de Bangkok, que foi o tratado proposto pela ONU, lá em 2016, eu falei que eu perturbei tanto a Defensoria Pública, mas estava em consonância aí com o movimento mundial, diante da preocupação com o alto índice de encarceramento das mulheres. Nos últimos 12 anos, só para vocês terem uma ideia, houve um aumento de 256% de encarceramento das mulheres, né? E 62% das mulheres que estão presas aqui no Brasil, elas respondem à lei do tráfico sem ser traficante. E somente 26% dos homens que estão presos que respondem à lei do tráfico. Então, mais uma vez, a mulher acaba sendo vítima do sistema, né? E aí a realidade das mulheres que estão no sistema, que estão presas, que têm uma deficiência, e das idosas, elas são completamente... A mulher no cárcere já é invisível às sociedades e propostas e projetos e políticas públicas. E a mulher que tem uma deficiência, ela é mais invisível ainda, né? Então, como é que a gente pode contornar essa situação? Como é que a gente... Primeiro, eu acredito que seja por meio das informações, né? A primeira coisa que a gente precisa ter são mais dados para a gente propor políticas públicas e até a gente evoluir para políticas públicas, fortalecer as organizações sociais que querem trabalhar com esse público, né? Para começar a ter um recorte, ter resultados e conseguir investimento, não somente do setor privado, mas principalmente do setor público. E às vezes, quando eu olho para tudo isso, eu fico bem desanimada, confesso a vocês, porque você fala, a gente vai, mas as coisas não decolam, né? Ainda não. Eu acredito, olha, eu estou em cima desse projeto, indo já para o 5º ano, né? Para fazer ele decolar, né? Então, hoje a gente tem aí uma proposta que era para ter sido, né, retomado como em março desse ano, mas aí com a quarentena a gente mudou tudo isso, que é um programa de geração de renda para essas mulheres, né, que são egressas, para as mulheres que são vítimas da violência, as mulheres com deficiências, que têm filhos e filhas com deficiência, porque é algo incrível, né? Parece que por essa mãe ter um filho com deficiência, ela também acaba se tornando invisível ao sistema, né? E aí propor um projeto para essas mulheres, mas em decorrência da quarentena, da pandemia, a gente acabou suspendendo, mas a gente realizou, eu e a Rosângela Barqueiro, nós realizamos durante alguns meses encontros online, às quintas-feiras, para trabalhar a questão do poder do feminino, das vítimas de violência e mulheres que também... Porque assim, durante o processo você descobre que você já foi vítima da violência e nem tinha ideia que era, né, que estava sendo vítima, né? E foi super importante. Em 12 encontros a gente atendeu 297 mulheres, né? Foi super importante e acabou sendo oportuna essa questão online, porque a gente acabou falando com mulheres de outras regiões, de outros estados, e identificando mulheres que estavam vivendo no cárcere privado, e o desafio da mulher surda, né, que vive em cárcere privado e que ela não consegue, não adianta eu fazer uma campanha com o X vermelho na mão. Aquela mulher surda, às vezes, ela não entende o que é, ela não pode, ela não vai até a farmácia para ter a comunicação com o farmacêutico. A proposta é boa, a gente até fez uma audiodescrição para uma das campanhas, essa principalmente do X na mão, que a gente apoia, porque as coisas precisam acontecer, mas mais uma vez,
a mulher com deficiência, ela acaba sendo esquecida dessas campanhas tão importantes. E a gente tem, né? A gente sabe que durante essa quarentena a violência aumentou e a gente sabe o quanto foi subnotificado. E o que a gente fez? Né? E isso é angustiante, porque a gente sabe, as coisas estão acontecendo, mas o quanto que nós tiramos, colocamos na mesa, né? Vamos trazer esse assunto para discutir com propriedade, vamos envolver todos os atores da sociedade civil, dos 3 setores, vamos orientar, né? Como que a gente empodera muitas vezes até a vizinha para que ela possa fazer a denúncia em nome daquela mulher que tem uma deficiência e que ela não tem como se comunicar, ela não pode sair de casa. É muito comum, mais até do que, eu falo isso porque eu atendi vítimas, mulheres com lesão medular, que o seu agressor, ele escondia a cadeira de rodas, ele tirava a cadeira de roda, ele deixava a mulher na cama sem qualquer cuidado, e ela ficava o dia inteiro presa naquela cama, sem ter como sair, né? Então, ao final do dia, ela estava suja, porque ela não teve como, né, ir até o banheiro, porque ela estava sem a sua cadeira, ela não pôde fazer a sua higiene, e ainda apanhava do seu parceiro, do seu agressor, porque ela estava suja. Isso é muito real. Né? Isso não é conto de fadas, isso não é conto para deixar as pessoas... Isso é fato, isso acontece. Mas o quanto dessas denúncias estão chegando onde precisam chegar? As casas de acolhimento, quanto nós estamos olhando para esse público e tornando as casas de acolhimento das mulheres vítimas da violência acessíveis. Algumas, vamos dizer, algumas têm, mas a gente não pode se orgulhar por ter atingir 10% de uma meta de 100%. Todas as casas precisam ser acessíveis. Todas as casas precisam ser acessíveis. Todas as delegacias da mulher precisam que tenham um tradutor, que tenham recursos para que essas mulheres se comuniquem, que passem por treinamento. Não pode ser algo tão esporádico. Em alguns momentos, agora a secretaria vai lançar um material. Não, isso precisa ser recorrente, contínuo, porque precisa passar por capacitação, passar por reciclagem. Então aí fica a provocação, né? E uma reflexão até para que a gente encontre algumas respostas e que a gente caminhe junto. Não vamos reinventar a roda, já existe um protocolo, como que a gente transforma esse protocolo, como que a gente torna esse protocolo existente acessível às mulheres que têm uma deficiência? Como que a gente consegue cuidar das adolescentes para que elas sejam empoderadas para falar não, né? Que a gente consiga acolher essas mães, mesmo das meninas que têm uma deficiência. Assim, se a gente trabalhar na base, nós vamos diminuir os índices de violência na ponta. É sempre assim. Por meio de informações, orientações, as mães ficam desesperadas, elas não sabem a quem recorrer. Né? A professora, ela pode até identificar que a sua aluna que tem uma deficiência, ela é vítima, ela chega machucada em casa. Qual o protocolo? O que eu faço? Eu aciono o conselho tutelar ou não? Isso é importante, as coisas não estão claras. As informações, o que eu percebo é que as informações, elas ficam dispersas. De repente, é um momento da gente parar e reunir aquelas informações que são mais eficazes, que sejam mais claras e que tenham um cunho de orientação, de informação e orientação para as famílias, né, para os profissionais, porque não tem, cada um faz de um jeito, parece a Torre de Babel, né? Cada um faz de um jeito. Então é isso. Em decorrência da gente saber que meninas e mulheres com deficiência, elas estão cada vez mais vulneráveis, que a gente saber que os números da violência doméstica, principalmente contra as mulheres com deficiência, são subnotificados, muitas não fazem a denúncia, porque consegue sair de casa. Se você não anda, tira a sua cadeira de rodas, te tranca em casa, como é que você foge? Vai se arrastando? Não dá, né? Impossível, impossível. Se você só se comunica, se o seu idioma é em Libras,
Libras e você não, o seu interlocutor não sabe, como você se comunica com ele, né? Eu não sou bilíngue, enfim. Ou a gente parte do pressuposto, da base, que a gente precisa realmente, às vezes eu tenho a sensação que a gente evolui muito nas reflexões, nas pesquisas, e o básico fica negligenciado. Eu não sei se vocês percebem isso também, né? O básico do básico fica negligenciado. O básico do básico numa delegacia é o atendente, o oficial que está ali presente, ele sabe, ele vai se comunicar com aquela mulher, com a surda, né? Ele vai fazer uma descrição para a mulher cega, enfim. É o básico do básico, é acolhimento. E aí depois as devidas, né, atender essa demanda da melhor forma possível. Eu acho que é isso.